Então, muito boa tarde a todos. Espero que os painelistas estejam todos aqui. Não sei quem está online e quem está aqui presente. Eu vou apenas ler os nomes. Qual é que era? Era este aqui, né? Sim, eu não sei isto. Deixa-me só marcar aqui. Mas ele não está aqui. Sim, eu não estou. Sim. Não. Posso deixar este? Assim tem todos. Então este é outro. Este é a versão final. Então, é aqui. Tá bem. Então, nós temos... Sim. Nós temos Cleiton Araújo Santana. Gostava de saber se ele está online. Quem está a controlar? Só para confirmar se o Cleiton está online. Conseguem me ouvir? Tá. E depois temos Jacinto Citói. O Jacinto está aqui. E a Nazira Light está aqui também. A Citina José. Ok. E Tomás Antônio Mário. Está online? Yeah. E o Paulo Vasconcelos que está aqui. Tá bem. Sim. Então, vamos começar. Eu vou convidar o Paulo Vasconcelos para ser a primeira pessoa a apresentar. Ele vai falar sobre economia e infraestruturas coloniais, o eucalipto em Angola e os limites históricos da sustentabilidade. Então, nós estamos muito apertados em termos de tempo, por isso, cada apresentação só pode levar 10 minutos. Ok, agora sim. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de poder apresentar uma parte do meu trabalho de investigação e o apoio das entidades organizadoras do 4º Encontro de Jovens Investigadores da CPLP África, em especial o Dr. Máximo, que está neste momento a fazer de fotógrafo, a quem saúdo calorosamente. E, portanto, hoje trago-vos um trabalho cujo título aqui apresento, não se justificará estar a repetir. Esta comunicação procura analisar a expansão do eucalipto em Angola no contexto colonial, relacionando com necessidades económicas e de infraestruturas, em particular com o caminho de ferro de Benguela. De forma mais ampla, interessa perceber de que modo a floresta foi progressivamente integrada às lógicas de exploração, de abastecimento e de transformação do território. Obrigado. Antes de abordar diretamente a plantação de eucaliptos, importa começar pelo enquadramento fitogeográfico da Angola, de modo a situar o espaço ecológico em que este processo se desenvolveu. Os primeiros trabalhos sistemáticos de descrição de vegetação angolana foram realizados por Gosweiler e Mendonça em 1939, posteriormente houve outro de Barbosa em 1970, o que eu trago aqui é de 1939, através de uma elaboração de uma carta fitogeográfica de Angola que constituiu uma referência importante para o conhecimento da distribuição da vegetação no território. Aqui está representado, entre outros, os biomas de Angola, que tem 7 no total de 9 do continente africano e 15 das ecorregiões. O único país que supera Angola é a África do Sul, com 17.
O que importa aqui destacar é que a Angola apresenta uma grande diversidade ecológica, portanto. No entanto, as áreas onde os eucaliptos viriam a ser plantados, sobretudo na zona de influência do Caminho de Ferro de Benguela, situavam-se maioritariamente na região da floresta de Miombo, que também abrange Moçambique e mais outros 6 países africanos, e ainda com participação reduzida noutros, e 250 milhões de habitantes já agora. Em particular, destacam-se a floresta de Miombo angolana e a floresta de Miombo zambesiana central, embora o traçado do Caminho de Ferro de Benguela também apresente outras formações vegetais, como áreas de sabana e mosaicos de floresta-prado. Este enquadramento é importante porque mostra que a expansão do eucalipto ocorreu num espaço ecologicamente diverso, mas com forte presença do miombo, formação vegetal dominante em grande parte do interior angolano. Para perceber como esta articulação entre floresta, infraestruturas e rentabilidade se materializou no território, é essencial considerar a principal infraestrutura que o estruturou, o Caminho de Ferro de Benguela, que hoje toda a gente conhece como o Corredor do Lobito, Lobito Corredor. Concebido para ligar a região de Katanga, que vocês veem em vermelho no mapa, e a do Copper Belt, ao Porto do Lobito, não é? O Caminho de Ferro de Benguela destinava-se, sobretudo, ao transporte de minérios para a Europa e para os Estados Unidos, o que explica a sua importância estratégica no contexto colonial. Em 1931, cerca de 3 décadas após o início da sua construção, a linha foi finalmente ligada aos caminhos de ferro do Congo belga. Com a ligação concluída e a intensificação da extração de madeira ao longo da linha, os recursos florestais próximos foram rapidamente esgotados. Foi neste contexto que a companhia passou a investir na reflorestação com espécies exóticas do género eucaliptos, como forma de garantir abastecimento regular de combustível para as locomotivas a vapor e de consolidar a infraestrutura ferroviária. A resposta ao esgotamento dos recursos florestais próximos da linha passou pela implementação de um programa de reflorestação com eucaliptos. Estas espécies foram escolhidas sobretudo pelo seu rápido crescimento e pelo elevado poder calorífico, qualidades que as tornavam particularmente adequadas às necessidades do caminho de ferro. O programa foi desenvolvido ao longo de cerca de 20 perímetros florestais, entre os quilómetros 200 e 1300, em solos arenosos do Planalto Central angolano. Neste processo, Nova Lisboa, atual Uambo, tornou-se o principal centro dos serviços florestais. O investimento em silvicultura em larga escala fez então do eucalipto um elemento central da infraestrutura colonial, substituindo ecossistemas nativos já esgotados por monoculturas altamente produtivas. Por favor. As campanhas de arborização iniciadas em 1935 introduziram dezenas de milhões de árvores ao longo do Planalto Central. Numa primeira fase, privilegiou-se a Eucalyptus rostrata, escolhida pela sua rusticidade, embora apresentasse limitações na manutenção. A partir do final da década de 1940, a companhia passou a favorecer a Eucalyptus saligna, cuja copa mais densa permitia reduzir os custos operacionais e aumentar a eficiência da exploração. Esta mudança marcou uma aceleração significativa da silvicultura colonial, apoiada politicamente e articulada com redes internacionais de fornecimento de sementes. O resultado foi a consolidação de uma verdadeira floresta industrial em larga escala, integrada na infraestrutura colonial e orientada para a produção de valor. Se em 1935 as campanhas rondavam cerca de 400 mil árvores por ano, no final da década de 1940 já atingiam valores entre 1 e 15 milhões de árvores por ano, o que tornou estas plantações a maior plantação privada de eucaliptos no mundo, com cerca de 100 milhões de árvores. Esta expansão coincidiu com um contexto internacional de forte procura de matérias-primas, portanto, que vinham da região da antiga Rodésia do Norte, atual Zâmbia, e do antigo Congo belga. Coincidiu com a procura de matérias-primas, maior acumulação de estoques e disponibilidade acrescida de capitais, tais como as verbas do Plano Marshall. O seguinte, por favor. Esta análise, no entanto, não se limita ao passado colonial.
O caso do eucalipto em Angola também permite refletir sobre debates muito atuais em torno da sustentabilidade em África. A Agenda 2063 da União Africana defende um horizonte de crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável, dando particular relevo à gestão sustentável dos recursos naturais, à conservação da biodiversidade e à construção de comunidades ambientalmente resilientes. Neste sentido, o caso histórico que aqui apresentei mostra os limites de modelos florestais centrados, sobretudo na exploração económica e no extrativismo, e permite perceber que a sustentabilidade não é apenas uma questão técnica. Ela é também uma questão social, política e cultural. Ao mesmo tempo, esta reflexão reforça a importância de valorizar os saberes locais e as formas comunitárias de relação com o território na construção de futuros sustentáveis em África. Por favor, o slide da conclusão. Para trás, por favor. Para concluir, gostaria de deixar apenas 3 ideias centrais. Em primeiro lugar, o caso do eucalipto em Angola mostra que a floresta foi integrada no contexto colonial numa lógica de exploração económica e de apoio às infraestruturas, tornando-se um recurso estratégico de abastecimento. Em segundo lugar, este processo não foi neutro do ponto de vista ecológico. Implicou transformações da paisagem, simplificação dos ecossistemas e substituição de formações vegetais locais por monoculturas orientadas para a rentabilidade. Finalmente, este caso permite pensar o presente ao mostrar que os debates sobre sustentabilidade em África exigem uma perspectiva histórica atenta não apenas à economia e à técnica, mas também à biodiversidade, aos contextos locais e aos saberes ligados ao território. Assim, a história do eucalipto em Angola permite não só compreender uma experiência colonial específica, mas também refletir sobre os limites históricos de certos modelos de desenvolvimento e sobre a necessidade de construir futuros mais equilibrados e sustentáveis. Fico muito grato pela vossa atenção. Obrigado. Olha, nós vamos, só para este caso aqui, vamos abrir para perguntas. Sim, sim. Alguma pergunta ou comentário que alguém gostaria de fazer? Pergunta ou comentário? Sim, por favor. É mais uma contribuição, né? Gostaria de contribuir dizendo que a nossa lei local, que é a Lei de Floresta e Fauna Bravia, já vem integrado, né, a valorização da cultura e dos costumes locais e a preservação, nesse caso, da floresta e da fauna. E, portanto, em termos da nossa lei moçambicana, já vem integrado na própria legislação a valorização da cultura e do costume local. Obrigada. Obrigado pela contribuição. Mais algum comentário, alguma pergunta? Assim, online também. Se online há alguma pergunta. Quer dizer, a mim o que interessaria era compreender melhor o que realmente está a estudar, porque percebi a conclusão a que chegou sobre a necessidade de inclusão de conhecimento local e por aí fora. Mas de onde é que surge essa necessidade a partir do olhar que lançou, digamos assim, a plantação de eucaliptos? Por exemplo, o que foi ignorado? Que tipo de explicações são dadas para essa ignorância? Faz com que seja necessário procurar por outros saberes. Muito obrigado pela questão. Bem, eu faço investigação em História, portanto, sou historiador e focado muito no período do Estado Novo. O que quis fazer foi tentar conciliar a minha investigação com a temática do projeto e trazer então aqui a questão dos saberes inclusivos, da sustentabilidade e a Agenda 2063 da União Africana. Portanto,
cheguei ao analisar e ao ver os objetivos e ao perceber, por exemplo, de como é composta, e que é composta maioritariamente pela floresta de Miombo, a região de Angola, cerca de 72%, percebi que tudo o que foi feito, portanto, em termos de o caminho de ferro, nos primeiros relatórios e contas da companhia, portanto, usava a lenha nativa, que foi praticamente esgotada. Eles tinham uma concessão de cerca de 120 km ao longo da linha, dada pelo Estado, e após isso plantou-se eucaliptos. Agora, o que foi tido em conta é que foi feito numa região extremamente rica em biodiversidade. Por exemplo, Angola tem cerca de 8.500 plantas endémicas. E isto trata-se de uma plantação, digamos assim, uniforme e muito simplista, não é? Que elimina, não tem em conta em nada a questão da riqueza local do território. E, portanto, achei que era premente trazer, portanto, a questão histórica e os objetivos da Agenda 2063 para demonstrar como não é propriamente a questão económica extrativista que ajuda ou que permite o desenvolvimento, não é? Porque há muita gente, há cerca de 247 milhões de pessoas que vivem nas regiões da floresta de Miombo, não é? Que ocupa sobretudo Moçambique, Tanzânia, Angola. Não vou estar aqui a nomear todos, porque são 7, depois ainda há outros como a África do Sul, Namíbia e Botsuana, que têm uma pequena presença, mas que não foi tido em conta a riqueza então destes locais, não é? E era essa a mensagem que eu queria passar. Obrigado, Lucas. Sim, muito obrigado. Então, acho que vamos continuar. Então, agora é o Cleiton. Então, gostávamos agora de convidar o Cleiton Araújo Santana, que está online. Ele vai falar sobre ancestralidade e justiça ambiental. Cleiton tem a palavra. Boa tarde a todos. Estou compartilhando a tela aqui. Tela aqui. Deixa eu ver se aparece. Prontinho. Conseguem ver? Alô? Sim. Pode começar. Pronto. Tem 10 minutos. Boa tarde. Tem 10 minutos, Cleiton. Ok. Sim. Olá, muito boa tarde a todos. Estimada equipe, comissão do Encontro dos Jovens Investigadores. Me chamo Cleiton. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, para vocês me verem. Cleiton, nós estamos a ouvir bem. Consegue me ouvir? Agora está melhor. Ok. Gostaria de apresentar meu tema, né, chamado Ancestralidade e Justiça Ambiental, Diálogo entre Saberes Endógenos de Moçambique e aos Povos Tradicionais do Sergipe. Me chamo Cleiton Araújo Santana, sou membro do Grupo de Estudos de Pesquisa de África e Diáspora Africana da Universidade Federal de Sergipe. Gostaria de dizer que não estou conseguindo compartilhar a minha imagem por conta da internet, mas no final da transmissão eu vou tentar ir ali para fora, ver se o sinal fica um pouco melhor. Peço desculpas desde já. Sim. Partir da preservação ambiental e ancestralidade em Moçambique. O estudo, meu projeto, ele analisa com base na tese do pesquisador geógrafo Gerais de Amaral, de Moçambique, a adaptação às inundações, secas, ciclones. Ele relata que no distrito de Machanga, essa organização comunitária, ela necessita de um diálogo entre o saber científico e o saber local, de maneira que esses saberes não sejam hierarquizados,
Ele critica muito como o saber tecnocrático ele se põe acima da valorização e do reconhecimento dos saberes tradicionais. Então, dessa forma, é perceptível que algumas ações governamentais, apesar de muito bem elaboradas, elas não conseguem levar em consideração os saberes tradicionais. Um exemplo que ele trata muito bem são as culturas alagadas, né, no tempo de cheias, que podem ser vistas como algo ruim pela perca das plantações e dos cultivos, porém, obedecer os ciclos da natureza e você conseguir preservar um ecossistema que é algo comum, vai acontecer, mas que as ações governamentais não são capazes, elas não podem dizer para as pessoas serem retiradas desses locais porque é perigoso, que pode acontecer inundações ou chuvas. Essas pessoas, elas têm o discernimento, elas têm o conhecimento suficiente para saber que nesse momento elas vão sair e depois elas voltam. Você não pode retirar essas pessoas do seu território, elas têm uma identidade. Outro ponto é que a ação humana às ações ambientais podem causar a intensificação desses alagamentos, como, por exemplo, nessa imagem da deformação do relevo dado à extração de areia. Com as ações humanas se intensifica algumas causas que, na cosmopercepção dos povos tradicionais, podem ser vistas e devem ser consideradas podem ser como ações divinas ou o próprio ciclo da natureza. Ou seja, na sua pesquisa ele retrata que os saberes indógenos, os saberes ancestrais, eles muitas vezes pelos governos não são levados em conta para a formação de planos. E outra coisa muito importante se diz respeito à relação da ancestralidade com a conservação ambiental, que é algo que se apresenta intrinsecamente. Partindo disso, ainda em Moçambique, eu estou analisando o trabalho do historiador Mpini Nkossa, em que ele trabalha a ancestralidade de feitiçaria na África Bantu, e ele fala do canhoeiro, também conhecido como marula, que é uma árvore sagrada para os povos Tsonga, no qual ela é preservada de acordo com a sua tradição, a sua ancestralidade, e o corte dessa árvore não é permitido. Então, ela é uma árvore sagrada no qual a comunidade desempenha um papel muito importante na conservação do meio ambiente, tanto quanto das florestas sagradas. Existe um ritual chamado Kapacha, onde acontece a invocação dos antepassados, seja para reverenciar, seja para agradecer e também para pedir prosperidade, para agradecer o cultivo e reverenciar. Como assim? A terra dá, a terra quer, como o Nego Bispo muito bem trabalha. A gente consegue perceber essa relação intrínseca entre conservação ambiental ligada às tradições africanas. Esse é o ponto central da minha pesquisa, é perceber como a conservação ambiental não pode partir meramente do viés tecnocrático. Para isso, na segunda imagem, tem a redistribuição do canhuí pelos participantes do ritual, e nisso é um ritual de partilha, em que eles vão beber a bebida produzida pela Ucanhuí, e com isso eles serão capazes de sociabilizar, de fazerem a manutenção, de conseguirem
compartilhar. É um momento onde é deixado de lado as intrigas e que essa sociabilização contribui para o desenvolvimento da comunidade. Agora, partindo para o diálogo dos conhecimentos ancestrais africanos com as comunidades tradicionais de Sergipe, eu trouxe aqui o exemplo das catadoras de mangaba de Sergipe. São uma comunidade tradicional, né, de mulheres, de maioria negra, são trabalhadoras artesanais, agricultoras familiares, e elas estão situadas majoritariamente nessa região costeira, o que acaba por, muitas vezes, serem vítimas da especulação imobiliária, porque está situado em regiões litorâneas. Então, essa fruta é reconhecida como símbolo do Estado desde 92, através do decreto 12.723, porém, é perceptível que, sem a ação do extrativismo preservacionista do meio ambiente desempenhado pelas comunidades tradicionais que possuem esse vasto conhecimento sobre a influência do solo, a como cultivar as frutas e a preservação do bioma endêmico onde ocorre essa fruta, chamada mangaba, sem o trabalho dessas mulheres, o bioma da Restinga estaria em uma situação muito pior do que se encontra, porque a especulação imobiliária, a urbanização e o uso de culturas como o milho e as plantações para a produção de celulose acabam ocupando muito esse espaço. E, por fim, né, a degradação do solo intensificada pelas ações ambientais e vem decaindo muito a produção de mangaba, cerca de 20% nos últimos 6 anos. O ponto principal seria que a urbanização e a desvalorização dos conhecimentos tradicionais mediante as organizações civis, a prefeitura, elas não levam em consideração os conhecimentos e os saberes das mangabeiras. Por exemplo, no bairro Santa Maria, em Aracaju, foi construído, devido à especulação imobiliária e ligado ao fato de ser uma zona de expansão, né, a cidade não tem mais aonde crescer, em cima da reserva extrativista foi construído um conjunto habitacional em cima da área de preservação. Nessa construção foram cortadas 150 árvores de mangaba, que são essenciais para essas comunidades. São cerca de 500 famílias que vivem exclusivamente do extrativismo. Elas têm uma rede de distribuição, né, para as escolas municipais, também um e-commerce que consegue vender isso, porém, sequer o seu território é valorizado. É tão grande, é tão problemático que a própria prefeitura tentou ensinar comunidades que vivem há mais de 80 anos do extrativismo a como realizar o extrativismo. Então, partindo para a conclusão, eu gostaria de Cleiton, refletir sobre... pode concluir, já passaram os 10 minutos. Obrigado. Sim, rapidamente. Os saberes endógenos e a parceria como o Sul-Sul pode ser uma estratégia para adaptação, né? As tecnologias devem ser utilizadas em parceria com os conhecimentos ancestrais, mas é importante que haja essa indissociabilidade entre preservação, território e ancestralidade. No caso do Sergipe, assim como no Moçambique, podemos ver o protagonismo, feminismo, oralidade e a preservação da sociobiodiversidade se torna possível quando a gente respeita os saberes tradicionais. Muito obrigado a todos. Eu vou tentar mostrar minha carinha aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.
há aplausos aqui dentro. Possível que não tenha ouvido. Então, muito bem, Cleiton. Muito obrigado pela sua apresentação interessante. Então, nós vamos passar agora para o Jacinto Sitoy. O Jacinto vai falar sobre a produção dos fruit leathers à base de masala. Saudações a todos. Meu nome é Jacinto Sitoy. Sou estudante finalista no curso de Engenharia Química na Universidade Eduardo Mondlane. Estou aqui para apresentar o meu trabalho do final do curso, que tem como tema aproveitamento de frutas nativas para a produção dos fruit leathers, ou seja, doces de frutas secas. Antes de entrar em detalhes, só quero dizer que é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, é um trabalho semi-acabado e ainda está em desenvolvimento. Em Moçambique, desde tempos distantes, a civilização humana usa parte de plantas, bem como frutas, raízes e folhas para o sustento alimentício, bem como para a prevenção bem como para combate de enfermidades. Em Moçambique existe uma variedade de frutas nativas que são fontes valiosas de vitaminas e minerais. O uso dessas frutas é bem notável nas aldeias, servindo como alimentos, mas também para a produção de bebidas tradicionais. Uma dessas frutas nativas é a massala. A massala é uma fruta nativa de Moçambique. Ela possui propriedades nutricionais e sensoriais valiosas. Porém, o seu uso ainda é limitado devido à falta principalmente devido à sazonalidade e falta de estratégias para a sua conservação. Com isso, grande parte da produção local é desperdiçada quando chega o seu tempo. Este trabalho propõe-se a explorar essa possibilidade, transformando uma fruta pouco consumida em um produto de alto valor nutricional. O objetivo geral desse trabalho é produzir doces de frutas secas a partir da massala, preservando a qualidade nutricional e sensorial do produto. Como objetivos específicos é conhecer as características físico-químicas da massala e dos doces de frutas secas, avaliar o efeito da cozedura, adição de açúcar e secagem na qualidade da polpa da massala, avaliar a qualidade dos doces de frutas secas produzidos, avaliando os parâmetros sensoriais, bem como cor, sabor, aparência, textura e aroma. E também, por fim, avaliar o tempo de vida útil dos doces de frutas secas a diferentes condições de temperaturas. A metodologia que foi usada para a elaboração desses doces de frutas secas está bem apresentada na figura 3.
Em primeiro lugar, fez-se a seleção das frutas e a lavagem. Na seleção, foram selecionadas frutas que não apresentavam, foram selecionadas frutas maduras e que não apresentavam sinais de deterioração. Em seguida, as frutas foram lavadas com água. Depois da lavagem, fez-se o despolpamento. Em seguida, fez-se a homogeneização no liquidificador. E depois da homogeneização, fez-se a peneiração da polpa. Depois da peneiração, a polpa foi concentrada a uma temperatura de 70 graus. Depois da esta etapa da concentração durou aproximadamente 20 minutos. E depois da concentração, a polpa seguiu-se a fase da moldagem num papel vegetal. Depois da moldagem, a polpa foi submetida à secagem numa estufa a uma temperatura de 60 graus durante 5 horas de tempo. E por fim, fez-se corte e armazenamento dos doces de frutas secas. Dizer que foram elaboradas 4 formulações. A primeira formulação foi elaborada sem açúcar, 100% da polpa. A segunda formulação com 5% de açúcar. A terceira com 10% e a quarta com 20% de açúcar. Foram realizados os seguintes testes físico-químicos foram realizados testes de atividade de água, umidade, pH, acidez titulável, teor de sólidos solúveis, vitamina C, e também foram realizadas outras análises extras, como análise sensorial, o tempo de prateleira. A tabela 2 mostra-nos os resultados obtidos na polpa da maçala fresca e dos doces de frutas secas. Peço para voltar para slide anterior. Sim, peço para voltar. Não, no slide anterior. Sim. A tabela mostra-nos os resultados das análises físico-químicas da polpa encontrada na polpa da maçala e nos doces de frutas secas. A primeira coluna representa os parâmetros determinados e a segunda coluna são os resultados que foram obtidos na polpa fresca. A terceira coluna são a terceira e a última coluna são os resultados obtidos nos doces de frutas secas. Para a umidade e atividade de água, nós podemos observar que durante o processo de cozedura, os doces de frutas secas apresentaram uma baixa umidade e um baixo valor de atividade de água. Esses 2 parâmetros são muito importantes para a conservação de alimentos, sendo que alimentos que apresentam baixa umidade e baixo valor de atividade de água são microbiologicamente estáveis. Quanto ao parâmetro BRICS, nós podemos observar que a polpa da maçala apresentou um BRICS menor do que o BRICS encontrado nos doces de frutas secas que foram elaborados sem adição de açúcar. E este BRICS aumentou ainda mais com o aumento da quantidade de açúcar nas outras formulações. Também dizer que para a umidade, segundo o autor Diamante, diz que os doces de frutas secas devem ter uma umidade entre 12 a 20 graus, de 12 a 20%. Se formos a ver para os valores de umidade encontrados nas formulações, nós podemos concluir que somente as formulações F2 e F3 tiveram valores dentro do intervalo recomendado. Para a vitamina C, nós podemos ver que a vitamina C que foi encontrada na polpa fresca foi superior em relação à vitamina C encontrado nos doces de frutas secas, sendo que este parâmetro é
é muito sensível a altas temperaturas, por isso que houve uma diminuição deste valor. O pH e acidez com aumento de açúcar, o valor do pH com aumento de açúcar aumentou. Isso quer dizer que, com o aumento do açúcar, o produto tornou-se menos ácido. E o valor de acidez também, o valor de acidez diminuiu com o aumento de quantidade de açúcar. E também para o tempo de prateleira, o tempo de prateleira foi determinada em duas condições de temperatura, analisando o valor de atividade de água em cada 30 dias. A figura 4 mostra-nos a variação da atividade de água durante o tempo de armazenamento na geleira. Nesta figura, nós podemos perceber que no primeiro dia da análise até o último dia, tivemos valor da atividade de água abaixo dos 0,6, sendo que produtos que apresentam uma atividade de água abaixo de 0,6 são microbiologicamente estáveis, pois abaixo desse valor não há crescimento de micro-organismos. E a figura 5 mostra-nos a variação da atividade de água durante o tempo de armazenamento sob temperatura ambiente. Deste gráfico podemos perceber que no primeiro dia até ao 60º dia tivemos valor de atividade de água abaixo dos 0,6, o que indicou até nesse dia um produto estável. Mas no último dia da análise, a terceira formulação, neste caso a formulação F2, apresentou uma atividade de água muito superior a 0,6, o que indica uma instabilidade. Isso pode favorecer o crescimento de micro-organismos. E também foi realizado um teste de análise sensorial, onde o painel foi constituído por 60 provedores, dentre elas estudantes e funcionários da faculdade, com uma idade compreendida entre 18 a 32. Eles avaliaram esses atributos que estão apresentados na primeira coluna, numa escala hedônica de 9 pontos, variando de desgostei extremamente a gostei extremamente. Sim, então começa a concluir agora, já passaram 11 minutos. Podemos concluir que a elaboração dos doces de frutas secas a partir da polpa da maçala apresentou um produto com propriedades nutricionais aceitáveis. A transformação de frutas secas em doces de frutas, a transformação de frutas secas aumentou a vida útil, reduzindo o desperdício pós-colheita. E, por fim, dizer que os provadores gostaram de todas as formulações, mas a formulação com mais açúcar recebeu a maior nota. E recomenda-se a realizar testes para a determinação dos compostos bioativos e sais minerais da polpa e dos doces de frutas secas. E também recomenda-se o uso de adoçantes naturais como frutas menos ácidas que melhorem a qualidade sensorial dos doces de frutas secas. Então, muito obrigado. Vamos prosseguir. Pode-se sentar. E então, quem é esse? Nazira Laita. Nazira Laita. Vai falar sobre a caracterização físico-química e produção da manteiga de amêndoa de canhu por torrefacção. A Citina está aqui, não? Desculpa, não é esta a apresentação?
senhor técnico. Eu mandei há pouco tempo, quando cheguei, a apresentação atualizada. Parece que não está, Cetina. Parece. Enquanto procuram pela apresentação, a Cetina está? Não parece estar aqui. E o Tomás Antônio Mário está online? Posso ausentar-me para ajudar a localizar? Sim, sim, sim. Só um momento. Vamos, ou podemos perguntar se o Antônio, o Tomás Antônio Mário está presente? Sim, sim, sim. Não parece estar. Para questões e do Cleiton. Boa tarde. Estou online, sim. Boa tarde. Quem fala? Tomás Antônio Mário. Ah, ok. Bom, parece que a Názira já tem a apresentação. Então, vem logo a seguir, Tomás. Tá bom, tá bom. Sim, sim. Boa tarde. E permanece online. Boa tarde a todos. Desculpa o inconveniente. Eu sou a Nazira Laíta, estudante finalista do curso de Engenharia Química na Faculdade de Engenharia da Universidade de Eduardo Mondlane. Quero aqui apresentar uma investigação sobre a produção da pasta de amêndoa de canho, esclerobíria. Há pouco tempo tivemos um colega que falou sobre a valorização do canho, né? Então, aqui é uma forma de trazer... Esse trabalho surge como uma forma de valorizar as frutas, não somente a planta. Valorizando a fruta, valorizamos consequentemente a planta. Então, aqui tem as outras autoras que também contribuíram para a valorização e realização deste trabalho. Bom, quanto ao canhoeiro, o colega até acho que já dispenso apresentações da própria árvore. Nós já sabemos que é uma fruteira muito valorizada e protegida aqui em Moçambique, principalmente aqui em Maputo. No distrito de Maracuene realizam-se as cerimônias no início do ano, em fevereiro, né? São chamadas as festividades do Guazamtine, onde preparam os sumos, as bebidas alcoólicas do canhu e fazem aproveitamento. No entanto, faz-se aproveitamento da polpa. Temos a figura 2 do canhu, onde é usado para preparar as bebidas alcoólicas, mas as senhoras, infelizmente, não utilizam o fruto. Elas preparam os sumos e deitam os caroços. Então, naqueles caroços, no interior, tem lá presente a amêndoa. É essa amêndoa de canhu que é super... tem um valor nutricional muito bom para ser reutilizada, para produzir uma pasta para consumo local, ou mesmo até para ser vendido, né? Mas como esse trabalho ainda está numa fase... ainda está a ser investigado para poder ser melhorado, para chegar até este ponto. O objetivo geral, como eu já tinha dito, é o tema do trabalho, que é o processamento da pasta desta amêndoa de canho e fazer a caracterização físico-química. Eu primeiro, como objetivo específico, vou produzir a pasta da amêndoa de canho, depois determinei as propriedades físico-químicas no laboratório, primeiro da amêndoa crua e depois já da pasta produzida. E depois avaliar essas propriedades físico-químicas para ver como é que elas influenciam na qualidade da amêndoa crua e também como é que ela influencia na pasta de canho, né? Amêndoa de canho. A metodologia, a primeira preparação, aqui seria a preparação da amêndoa, porque o que acontece aqui em Maputo, ou concretamente aqui em Maputo, essas amêndoas é difícil de achar, simplesmente achamos no distrito de Catembe e ainda assim aquelas senhoras, o processo de extração dessas amêndoas é um bocado difícil. Então, é mais fácil comprar essas amêndoas trazendo de Chibuto. Então, lá as senhoras têm um processo. Assim que acabam as festividades, elas já têm um processo que fazem repetidamente, quebram o caroço. É um caroço muito duro. Eu não sei se conhecem não se conhece a macadâmia. Então, é quase equivalente. É um caroço muito duro. Então, elas têm melhor domínio da extração da amêndoa. E elas fazem a extração da amêndoa quase inteira. Então, imaginem comprar um canhu, aliás, uma castanha que está partida. Então, não vai valer muito. Tem que ser aquela amêndoa toda inteira para poder usar. Então, aqui temos a pesagem da amostra recebida e depois fazemos a seleção da amostra. Podem se perguntar como é que é feita a seleção desta amostra. Nós primeiro
vemos estas amêndoas, às vezes, no seu interior pode ter lá como se fosse uma teia de aranha com os resíduos, assim. Então, por isso temos que fazer essa verificação, temos que limpar esta amêndoa quando necessário e tirar, às vezes mesmo na casca, não só no interior, na casca, ela pode ter estas questões da teia, que pode ter a ver com a forma como elas fazem a extração e depois a própria conservação da amêndoa. Para a preparação da pasta de amêndoa de canho, aqui primeiro tive que fazer uma pesagem de uma amostra representativa e coloquei logo numa bandeja. Esta bandeja entra num forno já pré-aquecido. Esse forno pré-aquecido a 160 graus Celsius por 40 minutos. Baseei-me, essa temperatura, podem perguntar qual é o motivo da temperatura. Baseei-me em estudos que preparam a pasta de amendoim. Uma vez que ainda não tenho estudos, ainda não há estudos a valorizarem esta amêndoa, primeiro tem que fazer-se um estudo, fez-se esse estudo de uma forma a comparar um bocado com a pasta de amendoim, que é mais vulgarmente conhecida. No entanto, depois de fazer os estudos já bem elaborados, aí já sim podemos concluir e termos as conclusões bem estruturadas. Aqui, esta amêndoa foi introduzida aqui no forno, este forno é elétrico, colocado lá a 160 graus Celsius, 40 minutos, e depois tiramos a amêndoa. Ali temos a bandeja da amêndoa torrada. Esta amêndoa torrada a esse tempo e essa temperatura, devem ser essas amêndoas logo retiradas para um prato fora que está ali a temperatura ambiente e deixadas arrefecer. Porque se essas amêndoas depois de torradas continuam nessa bandeja, essa bandeja vem quente do forno, então vai continuar a torar através da temperatura residual da bandeja, porque é uma bandeja metálica, então consequentemente está quente. Essas amêndoas são resfriadas num prato e depois descascadas. Podemos deixar arrefecer por mais ou menos uns 5 minutos, porque é mais fácil descascar. Apesar de estar quente, depois de arrefecidos por uns 5 minutos a temperatura ambiente, é muito fácil tirar a película, porque esta amêndoa tem uma película muito fina. Então, quando ela ainda está um bocado quente, ainda é possível retirar a casca com maior facilidade. Quanto mais tempo ela fica a resfriar a temperatura ambiente, fica um bocado difícil de retirar a casca, um bocado só. Nem tanto. Depois de separar essas amêndoas, depois de descascar essas amêndoas, colocamos elas a triturar. Aqui é um triturador e temos que triturar por mais ou menos, sensivelmente, 1 minuto e contando com as pausas. O que acontece? Aqui nós introduzimos as amêndoas descascadas neste triturador e ele processa. No entanto, nós temos a parte de cima, às vezes não alcança as lâminas que estão por baixo do triturador, como se fosse um triturador que nós usamos em casa para triturar o alho, que vem com um conjunto de liquidificador, não sei se estão a ver. No entanto, sendo assim, a amêndoa de cima não é triturada como deve ser, então nós paramos, fazemos a homogeneização, misturamos aí dentro do triturador e voltamos a ligar o triturador, assim sucessivamente até termos uma pasta homogênea. Depois disso, temos a amêndoa triturada e conservada num frasco. Aqui tem uns procedimentos que foram realizados e de acordo com as normas internacionais. Aqui estão as propriedades que foram realizadas e os resultados. Como eu disse, foi uma forma de valorizar esta amêndoa comparada com o canho, aliás, comparada com o amendoim cru. Procuramos vários artigos porque não existia, não conseguimos encontrar um somente em que foram feitos todos esses estudos. Então, aqui, levantar a atenção de que foram resultados retirados de vários artigos. Então, podemos ver que a umidade da amêndoa, tanto como do canhu, tem valores um bocado próximos. O que nos chamou a atenção aqui é o fato do Brix. Temos o Brix. O Brix é o teor de sólidos solúveis, conhecidos, na verdade, teor de açúcares ou sólidos solúveis em uma certa amostra. Temos um valor da amêndoa de canho, ela tem 0,2 e do amendoim apresenta um valor estimado de 13,7. É possível perceber que esta amêndoa não tem açúcar, como se não tivesse açúcar. Quando nós colocamos no paladar e comemos ela praticamente não tem açúcar. E a atividade de água ajuda-nos no desenvolvimento microbiológico aqui ainda é o estudo da amêndoa crua. Então, esta atividade de água ajuda-nos na atividade microbiológica, ou seja,
o fato de, eu vou usar o termo apodrecer, os frutos já apodrecerem, né? Tendo esses valores baixos, abaixo de 0,6, a atividade da água vai de 0 até 1. Tendo valores abaixo de 0,6, ajudam-nos na conservação da amêndoa crua. Aqui, o que também mais chamou de atenção, por ser pasta, é uma coisa gordurosa, né? Este valor não deve nos alarmar, porque esta pasta da amêndoa de canho, apesar de ter este valor de 59, ela é maioritariamente presente a gordura insaturada, o que é bom para a nossa saúde. Vemos aqui que o BRICS foi 0, foi 0 para a pasta de canho, e para a pasta de amendoim é 12,5. Ainda assim, prevalece o açúcar na pasta de amendoim, é a característica mesmo do próprio amendoim, o amendoim é doce. Para a pasta ter 0 é um bom indicativo. Devido à torrefação, todos os teores de sólidos foram todos degradados, né? Porque faz parte do aquecimento do processo de preparação desta amêndoa. Temos uma umidade de 0,6. Esta umidade aqui, também comparada à própria amêndoa crua, provavelmente esse valor sugere-nos que esses valores sugerem-nos que este estudo ainda pode ser melhorado. Por quê? Porque nós não sabemos ainda como é que vem esta amêndoa do chibuto, como é que ela é armazenada, porque a umidade tem a ver também com o local da armazenação da própria amêndoa, que consequentemente vai influenciar na própria umidade da pasta. A qualidade da amêndoa crua influencia na umidade da pasta de canho, pois nós não estamos a usar a mesma matéria-prima. E o pH, apesar de ser quase neutro, não nos impede muito de conservar e estudar a estabilidade desta pasta, porque nós já temos um valor de umidade abaixo de 1, tanto como a atividade de água, um valor abaixo de 1, que nos favorece para conservar, para fazer estudos de tempo de prateleira em tempos longos e avaliar a atividade microbiológica dessa pasta. Bom, aqui estão as conclusões e as avaliações que eu estava a fazer dos resultados obtidos. Agradecer à universidade e aos financiadores deste projeto, pois este estudo foi financiado através desses fundos para desenvolvimento do projeto de valorização de frutas nativas. Obrigada. Muito obrigado, Nazira. Excelente apresentação e dentro do tempo. Então, nós temos agora uma última apresentação que vai ser online, que é o Tomás Antônio Mário. Por favor. O tema é a caracterização fitoquímica e avaliação da atividade antimicrobiana in vitro dos extratos hidroalcoólicos dos frutos de Solanum, Incanum e por aí fora. Muito obrigado aos moderadores pela palavra. Eu vou começar a minha intervenção agradecendo a essa vasta equipe que organizou a 4ª conferência de jovens investigadores da CPLP, subordinada à temática diversidade cultural, inovação digital, saberes ancestrais, construindo futuros sustentáveis em África. Chamo-me Tomás Antônio Mário, sou licenciado em Ensino de Biologia, com habilitação em Gestão de Laboratório. E nesse meu tempo aqui vou conversar convosco em torno da caracterização fitoquímica qualitativa e avaliação da atividade antimicrobiana in vitro dos extratos hidroalcoólicos dos frutos de Solanum e Incanum contra Staphylococcus aureus e Candida albicans. Esse estudo foi realizado por mim e os outros autores, que estão destacados, acredito que apareça agora na vossa tela. Eu hei de começar no âmbito da minha introdução com uma premissa, que a natureza é a principal fonte de medicamentos para a humanidade. Nós encontramos desde o período pré-histórico, como disse, se não me falha a memória, o Jacinto, diferentes civilizações, diferentes populações, diferentes etnias, utilizando diferentes preparações derivadas ou à base de extratos vegetais para tratar diferentes doenças. Este cenário vai colocar o reino vegetal como o principal reservatório de compostos bioativos com um potencial terapêutico para tratar diferentes patologias ou diferentes doenças. Todavia, apesar da temos uma estimativa, a mais recente que eu consegui encontrar, que estima que existam 4.000 a 5.000 espécies de plantas. Embora exista todo esse número de plantas, só tem se estudado
o potencial terapêutico de 10% de todo esse número que nós temos aqui. Aliado a essa situação, paralelamente a esses dados que eu já apresentei, nós encontramos desde 2017 em Moçambique uma incidência de infecções microbianas, especialmente as causadas por bactérias e fungos, muito crescente, como por exemplo nós temos as infecções causadas por bactérias como uma das principais causas de mortalidade infantil. E também encontramos o gênero Cândida, com uma prevalência de mais de 2.200 casos em termos de incidência, então, para candidíase oral e esofágica no país. Então, são dados alarmantes que colocam, logicamente, os Staphylococcus aureus, assim como a Candida albicans, como agentes patogênicos de preocupação clínica. Para fazer face a essa situação, nós podemos recorrer exatamente a esse reservatório que eu estava a dizer anteriormente de compostos bioativos com potencial terapêutico, que é o reino vegetal. Um exemplo promissor que nós destacamos aqui ao longo do nosso trabalho é o Solanuim-Canu, uma planta que é utilizada na medicina tradicional para tratar diversas infecções microbianas. E em Moçambique, infelizmente, só temos alguns relatos das comunidades locais, assim como do estudo que conseguimos encontrar, que destaca que essa planta é usada como veneno de peixe. Então, para fechar essa lacuna, o nosso estudo objetivou fazer o seguinte: realizar a caracterização fitoquímica e avaliar a atividade antimicrobiana em vitro desses extratos frente a esses dois micro-organismos. Olha, Tomás, não sei se está a seguir a sua própria apresentação, mas nós estamos ainda no seu primeiro slide. Sim, estou ainda no primeiro slide. Ah, tá bom. E pode colocar melhor, pode pressionar aquele símbolo de ecrã embaixo, onde está o volume, ao lado do símbolo menos, embaixo, do lado direito. Está vendo onde tem a percentagem? É aí mesmo onde está. Aí. Volte. Então, estava a dizer, nós fizemos a identificação dos compostos químicos presentes nesses extratos, depois fizemos a determinação da atividade antimicrobiana e, posteriormente, determinamos as concentrações mínimas inibitórias. Em termos do desenho metodológico para o nosso estudo, nós fizemos a coleta de duas amostras, a primeira em Nampula, que designamos de amostra A, e a segunda na Zambésia, que designamos de amostra B. Posteriormente, realizamos a secagem. Esta secagem foi realizada à sombra, sem incidência direta de raios solares, num período de 30 dias. Depois realizamos a trituração e da trituração avançamos para o processo de maceração. Essa maceração nós fizemos tanto para a porção seca, bem como também para a porção fresca, porque trabalhamos com as duas porções da planta. Depois disso, realizamos os testes fitoquímicos, tensionando identificar 6 classes de metabólitos secundários, nomeadamente saponinas, taninos, antraquinonas, alcaloides, flavonoides e terpenoides, por meio da reatividade química. Para os testes antimicrobianos, nós utilizamos o método de disco-difusão. Só ressalvar que os testes fitoquímicos realizamos no Laboratório Alimentar 1, cá em Nampula, e o teste antimicrobiano fizemos na LAC, no Laboratório do Estado Central, também cá em Nampula. Então, utilizamos o método de disco-difusão para realizar o teste antimicrobiano. E fizemos a leitura dos resultados por meio das normas disposto na norma da CLSI e consideramos o extrato ativo se tivesse um área de inibição maior ou igual a 7 milímetros. Para a prospecção fitoquímica, os resultados que nós obtivemos desses extratos de Solanuim-Canu foi o seguinte: temos aqui na terceira coluna a amostra A, na quarta coluna a amostra B. O extrato 1 e o extrato 3, eles representam, se eu colocar aqui o canteiro, o extrato 1 e o extrato 3, eles representam a porção seca da planta, e o extrato 2 e o extrato 4, a porção fresca. Então, tivemos os alcaloides, os flavonoides ausentes para o extrato 1 e os terpenoides ausentes para o extrato 4. Os demais aquilo metabólicos foram presentes em todos os extratos. Com relação aos resultados dos testes antimicrobianos, eu vou pedir desculpas se calhar pelo som das chapas, aqui não se está a ver muito e acaba ecoando um pouco aqui na nossa comunicação. Então, o resultado dos testes da atividade antimicrobiana, concretamente na atividade antifúngica contra a Candida albicans, nós tivemos a concentração que mostrou a atividade, esta que está destacada aqui, que é de 0,1 grama por mililitro, e o extrato que foi mais ativo é esse, BF,
que para o nosso contexto anterior, da tabela que eu mostrei, seria o extrato 4, que teve uma média de 13,3. E para a atividade antibacteriana contra Staphylococcus aureus, só tivemos, infelizmente, boa bioatividade para o primeiro extrato. Em relação aos resultados que nós apresentamos e ligeiras divergências, associamos isso aos principais fatores à razão de técnicas diferenciadas que se utilizou nos procedimentos de identificação fitoquímica, bem como no local de ocorrência da própria planta. Em relação ao potencial antimicrobiano, nós reconhecemos a atividade bioativa frente à Candida albicans, todavia há inconsistência em relação à atividade frente a Staphylococcus aureus. Essa inconsistência é corroborada pelo que é descrito por esses dois autores em 2020, onde os frutos demonstraram menor atividade quando comparado às folhas. Concluímos então assim no trabalho que os extratos hidroalcoólicos dos frutos de solanino e canu, eles contêm saponinas, taninos, antraquinonas, flavonoides, alcaloides e os terpenoides. Por relação à atividade antimicrobiana, determinamos que os extratos foram capazes de inibir o crescimento de Candida albicans, todavia mostraram ineficácia na atividade antibacteriana. Por relação assim, nós determinamos que assim a concentração mínima inibitória é de 0,1 grama por mililitro. Em relação às recomendações para estudos posteriores, nós recomendamos que trabalhe com outras partes da planta, como por exemplo as folhas, o caule e a raiz, e o uso de outros solventes, bem como trabalho com outras estirpes, de vírus, bactérias, protozoários e fungos, assim como estudos bioguiados para fazer isolamento, a purificação e a elucidação estrutural do composto bioativo responsável pela atividade que nós observamos, assim como também o estudo da toxicidade para ter uma segurança no uso da mesma planta de seus extratos. Chegando a esse momento, eu sou grato pela oportunidade que nos foi dispensada e retorno a palavra aos moderadores. Muito obrigado, Tomás. Propôs-nos cerca de 2 minutos. Obrigado por isso. Não sei se a citina ainda está disponível. Sim, Tomás? Tomás, tem alguma coisa a dizer? Não. Não sei se a citina já está presente. Citina estará presente online? Não. Então, em primeiro lugar, vou agradecer a todos os apresentadores, nomeadamente ao Paulo Vasconcelos, ao Cleiton, Jacinto, Názira e ao Tomás Antônio, que foi o último. Gostaria de saber dos participantes se têm algumas questões para qualquer um dos oradores. Já temos uma questão ali. Boa tarde. Minha questão vai para a última apresentação do senhor Tomás. Quando estava a apresentar, explicou que fizeram secagem ao ar livre das amostras. Gostaria de saber se não houve contaminação durante esse tempo e como é que foi feita a secagem. Professora Custódia. Boa tarde. Muito obrigada. Parabéns pelas apresentações. Gostei muito da apresentação da Nazira. Mas eu me pergunto qual é a utilidade de termos uma manteiga de amêndoa com Brix zero. Quer dizer, ela não é açucarada. É uma manteiga de untar. Qual é o objetivo? Porque nas outras, na Nutella e outras manteigas de amendoim, conhecemos já sempre uma etapa de adicionar açúcar, precisamente porque é para dar sabor, não é? Mas nesta, estou a ver que vocês estão a propor não ter açúcar. É saudável, mas em termos de palatabilidade, para que ela serve? Obrigada. Mais alguma questão? Ok, não vejo ninguém. Online, os participantes estão online. Alguma questão? Participantes online terão alguma questão para os apresentadores? Ok, vamos dar espaço aos apresentadores para responderem na ordem das questões que foram formuladas.
Penso que a primeira questão foi para o último apresentador, foi para o Tomás. Tomás, quer dar a sua resposta? Sim, muito obrigado pela questão que colocou. Acho que é relativa à questão da secagem das amostras. Penso que seja isso. Na verdade, nós, o desenho metodológico que eu apresentei bem resumido, nós tivemos um grande trabalho, sobretudo em cada uma daquelas etapas ali, as subetapas que nós observamos. A secagem ela foi feita à sombra, não ao ar livre, literalmente. Né? Nós fizemos a secagem no almoxarifado do laboratório da Universidade do Rovuma, onde não há incidência de raios solares diretos, não deixamos praticamente, como quem diz, assim aberto à exposição total às amostras. E observamos todos os processos necessários para evitar a contaminação, fizemos a esterilização das mãos, dos equipamentos que utilizamos, a lavagem com água destilada dos frutos, a lavagem do próprio ambiente onde nós fomos meter as amostras. Então tivemos todo um cuidado, só que no desenho metodológico que eu apresentei, por uma questão de gestão de tempo, não tinha como trazer tudo sistematizado. Mas seguimos mesmo muitas subetapas para chegar àquele período de secagem, por isso que acabou até levando uns 30 dias. Foi uma secagem à sombra, não literalmente assim ao ar livre. Não sei se consegui esclarecer a dúvida da colega. Muito obrigado. Obrigado, Tomás. Vamos à Názira para responder a questão que foi colocada pela professora Custódia. Sim, desculpa, moderador, uma correção é Nazira, não Názira. Ok, desculpa pela pronúncia errada do seu nome. Não faz mal. Professora, desculpa, fugiu-me o nome. Custódia, obrigada pela questão. Por acaso, nunca tinha passado em mente ver uma utilidade específica para esta manteiga, seja para untar ou para outras atividades. Na verdade, quando preparamos esta manteiga, primeiro era ver o seu potencial, sem nenhuma adição sem nenhum aditivo, né? Porque uma manteiga ainda está numa fase inicial. Então precisa de ser feito primeiro um estudo da manteiga, ela natural, para ver também questões da estabilidade, a questão microbiológica, e depois fazer-se uma avaliação sensorial para ver o que as pessoas dizem da manteiga assim como ela está. Há quem prova a amêndoa crua e acha ela normal, e a própria manteiga sem açúcar provaram ela natural e acharam que está tudo bem, porque há pessoas, depende do paladar, há quem não gosta muito de açúcar e há quem prefere um bocado de açúcar ou sal, depende do gosto de cada um. Talvez dizer que futuramente pode-se preparar-se formulações. Primeiro, esta amêndoa é um bocado cara para comprar. Então, a quantidade que chega-nos para fazer as análises tem que ser mesmo direcionada para aquelas análises e talvez futuramente preparar-se formulações da manteiga de acordo com os resultados da análise sensorial que vão guiar qual é a preferência, preferem mais sal, açúcar, e faz-se esses estudos com as formulações adicionando o sal ou as duas coisas, o sal e o açúcar, para ver qual é a aceitabilidade da manteiga assim como ela está. Mas um estudo assim ainda novo, nós preferimos deixar ela assim e ver como é que ela reage assim naturalmente. Obrigada. Obrigado, Nazira. Pode manter o microfone porque eu tenho umas pequenas questões. Relativamente à opção que vocês fizeram por Chibuto, Chibuto. Justificou que há uma pequena produção de canhu na Catembe, mas entretanto não havia falta de experiência das pessoas lá na extração da amêndoa. E também a espécie que é usada lá, na verdade, recebemos umas amêndoas muito finas. Mas terão ido para outros distritos da província de Maputo? Não. Porque Catembe nem é o distrito municipal, no caso da cidade de Maputo, que tem maior expressão na produção de canhu. Ao nível da província de Maputo, você tem maior expressão na produção de canhu na parte ocidental. Okay. O distrito de Boane está mais ou menos no centro, mas tem o distrito de Namacha, tem Moamba, que tem uma produção expressiva, e tem o distrito de Magude, né? Eu acho que vocês viajaram para muito longe para buscar canhu, para Chibuto. Sim, é por causa da forma como elas fazem a extração. Elas fazem a extração completa, foi o que nos agradou, porque nós
tivemos a informação de Catembe, eu apenas tive a informação de Catembe e Chibuto, mas agradou-nos mais também questões de preço em relação às amêndoas, para adquirir as amêndoas de Chibuto e as amêndoas de Catembe. As de Catembe eram um bocado relativamente mais caras que as amêndoas de Chibuto, mas obrigada pelas sugestões. E na sim, caracterização nossa, que estão a fazer, na obrigada. caracterização físico-química, terão tentado perceber se a amêndoa tem, o nível de proteína que a amêndoa tem, avaliaram? Por acaso já fizemos o nível de proteína, no entanto, na Faculdade de Engenharia a máquina está variada. Okay. E também no Laboratório de Alimentos, uma parte do trabalho foi desenvolvido também no Laboratório de Alimentos Nacional, mas as questões de proteína ainda não fizemos os ensaios para a manteiga, por isso que preferimos não trazer, só trazer da amêndoa crua, não faz muito sentido também não trazer da própria pasta. Porque parece-me que esta amêndoa é rica em proteína. Exatamente, a Daí gordura e a está a proteína. encontrar um baixo teor de açúcares lá. Não percebi? Tem que encontrar um baixo teor de açúcar. Sim. E tem um BRICS que anda à volta de 60, por aí, 60 e tal, 68, 69. Então, parece-me que... Da amêndoa? Sim, não, da pasta. Não, a pasta, o BRICS degradou-se mesmo. Degradou-se. Sim, por causa da O torrefação. BRICS é muito baixo, já. Sim, não... O BRICS é muito baixo. Sim. E o teor de gordura anda à volta de 60 e tal %. Exatamente, ela é rica em gordura e proteínas. Então o gap que você tem aí pode ser preenchido pela proteína. Sim. Então é preciso avaliar. Nós estamos a fazer as análises de proteína, queremos fazer no IAM. Tá certo. Em relação ao... Muito obrigado, Nazira. Obrigada. Em relação à apresentação do Antônio, eu queria que ele refletisse um bocadinho, não vamos discutir porque já não temos tempo, não é para dar respostas, é só uma questão para ficar a refletir. A questão, primeiro, da escolha de Staphylococcus aureus e Candida albicans para o seu estudo, e segundo, a carga microbiológica mínima que utilizou para fazer a sua experiência, para avaliar a inibição. Então, nós quando fazemos teste de inibição, temos que indicar a carga microbiológica que foi utilizada, não é? E temos que tentar indicar mais ou menos as concentrações, se tiver tido possibilidade de determinar as concentrações dos extratos. Caso não, pelo menos indicar as diluições que terá feito e indicar mais ou menos onde é que, ou qual é a diluição que pelo menos destrói 50% das células que você usou para o teste, ok? Em relação à apresentação do Jacinto, também questões para reflexão. Uma das questões é que o Jacinto diz que a baixa atividade da água no produto final significava... o produto é estável, sim, mas dizia que isso significa que não haverá crescimento de micro-organismos. É preciso ir com muito cuidado nessa abordagem, porque há micro-organismos que crescem com uma baixa atividade da água. Fungos, por exemplo, podem crescer no seu produto. Okay? Também deve refletir o Jacinto relativamente à avaliação da qualidade microbiológica do seu produto, não é? E pensar também nas condições de embalagem. E no final da sua avaliação da estabilidade, né, que devia ter incluído a qualidade microbiológica, só usou o parâmetro atividade da água, observou que aos 90 dias, nas duas últimas formulações, teve aumento da atividade da água do produto. Isso tem um significado, significa que o seu produto reabsorveu umidade. Então tem que ver como é que conservou o produto, em que condições, se o produto já estava pré-embalado, significa que há alguma permeabilidade da sua embalagem. Tem que refletir na possibilidade de mudança do tipo de embalagem que utilizou. Bom, não sei se há mais questões aqui na plateia para avançarmos. Já estamos sem tempo.
Não sei se há mais questões de reflexão para os apresentadores. Não, muito obrigado. Então, o painel I termina por aqui. Agora vem a seguir o painel L, que vai falar sobre energias renováveis no sul global, nos países de língua oficial portuguesa. Este painel tem como moderadores o professor Antônio Leão, a professora Doroteia Isaías e a professora Nilza Iqbal. Passo a convidá-los para o pódio. Muito obrigado.